Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao encontro formativo de etapa do Programa de Recuperação e Aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Mas antes, deixa eu me fazer aqui uma audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho os cabelos loiros com algumas luzes, os olhos claros. Estou vestindo aqui uma blusa de lã vinho e um casaco, porque está muito frio, um casaco rosa. Atrás de mim tem uma estante branca com alguns livros e a parede ela é da cor palha. Eu sou Márcia de Matos Sanches, sou formada em letras, pedagogia, especialista em língua portuguesa, mestrado em educação, e atuo já há um bom tempo como formadora de professores também, tá bom? Vale dizer que o enfoque de hoje será a compreensão e a significação leitora, dando aí possibilidades de aprendizagem a partir da sequência de atividades 1 do volume 2 do Aprender Sempre. E estamos aqui, então, nos anos finais, tá bom? Vou pedir licença aqui para compartilhar a tela, aí fica de uma maneira bem didática, né, para que possamos, então, apresentar na nossa formação de hoje, tá bom? Então, estamos aqui no programa de recuperação, o componente curricular é língua portuguesa, a etapa anos finais do ensino fundamental, tá bom? Vamos aqui caminhando por mais uma tela, para que vocês possam, então, acessar o Caderno do Aprender Sempre, no volume 2, temos duas opções, né? Nós temos aqui o link, que direciona vocês para a área, né, da plataforma da EFAP, ou então temos também um QR Code, onde vocês podem colocar o celular aqui, né, direcionar a tela do celular, e aí, então, acessar o Caderno Aprender Sempre, no volume 2. Há mais uma novidade, nós temos também o nosso roteiro formativo, né, que já está lá também na página, basta apenas vocês também clicarem aqui no roteiro formativo, como nós temos o link, né, que leva vocês também para acessarem esse roteiro de língua portuguesa, tanto do ensino fundamental anos finais e ensino médio. Muito interessante que vocês deem ali uma lida, né, nesse material, que aí vocês compreendem todo o percurso da nossa formação de língua portuguesa. Aqui nós temos esse movimento, né, que explica como vocês podem acessar o Centro de Mídias de São Paulo. Eu falo isso mesmo sabendo que muitos professores já sabem como acessar, mas é importante porque sempre há professores novos que podem chegar à rede pública, né? E aí, então, ter aqui um acesso de maneira que possam assistir aos vídeos de recuperação e aprofundamento e outros mais que podem também serem ali assistidos, tá bom? Então, essa é uma novidade também que está aqui para que vocês possam verificar. Eu deixei um tempinho a tela para vocês observarem aqui o movimento que ocorre. Vamos, então, para os nossos objetivos, e os objetivos é sempre bacana, né, nós apresentarmos logo de início, e eles têm aí um significado importante para que vocês saibam o que vai acontecer de antemão aqui nesta formação. O primeiro objetivo é oportunizar reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da sequência de atividades 1 do volume 2 do Aprender Sempre. Em seguida, iremos apresentar possibilidades de planejamento com foco nas produções, né, de sentidos relativas a gêneros textuais também dessa mesma sequência. Propor experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais oferecidos nessa sequência de atividade 1 do Aprender Sempre, que poderão ser discutidas nos desdobramentos do planejamento na TPC da escola.
Vale recomendar que vocês assistam também ao vídeo de anos séries, né, nas formações que haverá, que os professores que também são da rede irão explicar mais aprofundadamente algumas aulas também do Aprender Sempre, bem como aí orientar para algumas práticas também de experiências de aprendizagem, tá bom? Nós temos aqui na agenda o primeiro momento, que são essas reflexões acerca da compreensão leitora, de modo a potencializar o protagonismo dos estudantes. No segundo momento, haverá, então, essa apresentação de possibilidades para o planejamento, tendo por foco as produções de sentidos relativas aos gêneros textuais selecionados dessa sequência de atividade. E, por último, então, essa proposição de experiências de aprendizagem, para que vocês possam verificar se é possível aplicar na sua escola, tá bom, professores? Dando, então, início a essa reflexão no primeiro momento. Aqui nós apresentamos podem ver essa imagem que nós tiramos do caderno do Aprender Sempre, no caso de um 7º ano, do volume 2, para exemplificar, né, a questão de que se pode olhar por outras possibilidades de, no planejamento, vocês poderem também terem subsídios para planejar atividades que não sejam somente as que estão no caderno do Aprender Sempre, né? Nós sabemos que a habilidade que é privilegiada no caderno do Aprender Sempre é sempre a habilidade essencial, que ela é tirada do currículo, do documento curricular, do currículo em ação. Então, é o que eu vou chamar de currículo paulista, tá bom? Então, aqui nós temos uma habilidade essencial e as de suporte, né, que também servem para que vocês possam aqui olhar e produzir materiais necessários para que o estudante possa atingir esse conhecimento cognitivo de revisar, editar, que é já bem avançado, né? Então, às vezes é necessário que ele precise olhar, ter outros conhecimentos cognitivos, os estudantes, né, para que eles possam alcançar uma revisão e edição de texto produzido, tendo em vista a adequação ao contexto de produção, tendo aí questões da mídia, né, uma característica do gênero, variadas possibilidades que existem nessa habilidade essencial. Aqui também é colocado os indicadores por habilidade. De onde vêm esses indicadores por habilidade? São estudos chamados marcos de habilidades, né, onde você tem lá no CAED, onde vocês podem ali observar no CAED, e ali perceber que poderia dizer assim, separação, né, de elementos importantes para que se possa, então, estudar mais detalhadamente essa habilidade essencial aqui, tá bom? É desmembrada, né? Ela é desmembrada em alguns verbos também, que são aqueles dos conhecimentos cognitivos, que podem, então, produzir ali outras atividades, ações pedagógicas em sala de aula. Há também uma recomendação do entrelaçamento daquele material chamado Currículo em Ação, onde nós temos aqui também as indicações de como vocês podem localizar atividades relacionadas a esta habilidade aqui também, tá bom? É uma forma de vocês também poderem planejar com maior quantidade de atividades possíveis. Aqui, quando nós olhamos a habilidade essencial, aqui eu vou falar de todos os anos, né, do 6º até o 9º ano, e sempre com esse olhar dos indicadores de aprendizagem, tá bom? E no caso, é possível que nós podemos verificar que na habilidade essencial da sequência de atividade 1 do 6º ano, requer que o estudante seja capaz de analisar as referências explícitas ou implícitas em variados gêneros literários, bem como em diversas manifestações artísticas, de modo a construírem sentidos, propiciando a compreensão global dos textos,
Notamos, então, professores, que a predominância dessa sequência insere-se no campo de atuação artístico-literário. Em formações anteriores já abordamos também essa questão da importância de se explicar e expor aos estudantes também a questão dos campos de atuação. E tem como objeto de conhecimento a relação entre textos, né? E os processos cognitivos que podem ser aqui usados, né, para que o estudante possa cumprir as atividades, ela deve iniciar no identificar, ler, comparar e analisar, né, porque você pode verificar a complexidade da habilidade essencial em razão de ser uma análise, né? Então, requer todo um outro percurso para que o estudante possa, então, chegar a atingir aqui o domínio dessa habilidade, tá bom? Então, para que consigamos desenvolver essa habilidade, é preciso explorar os gêneros textuais propostos aí na sequência de atividades, considerando os respectivos campos de atuação e ainda a gradação de conhecimentos, uma vez que o processo cognitivo a analisar pressupõe o desenvolvimento de outros processos cognitivos anteriores, como, por exemplo, comparar, ler, identificar, e aí por diante. Então, é preciso que os estudantes compreendam que as escolhas linguísticas nunca são neutras, e elas devem ser sempre consideradas para a construção de sentidos de um texto. Então, vamos dar aqui mais uma sequência. A habilidade essencial do 7º ano, ela corresponde a uma revisão, né, e edição de texto produzido tendo em vista a sua adequação ao contexto de produção, estabelecendo aí a mídia em questão, as características do gênero, aspectos relativos à textualidade e a relação entre diferentes semioses e formatação, usos adequados das ferramentas de edição do texto, a questão de se utilizar, né, elementos multissemióticos. Nesse caso, os indicadores apontam que é necessário ler e interpretar textos de diferentes gêneros que sejam de caráter opinativo ou informativo, como as notícias, fotodenúncias, fotoreportagens e variados elementos multimodais, né, textos multimodais, de interesse local ou global. Depois, refletir sobre as diferenças entre um texto informativo e opinativo, refletir sobre as características do gênero textual, entrevista, como citação direta, inserção de outras vozes no texto. Então, a partir dessa correspondência, professores, é possível, então, que vocês comecem aí a planejar, quem está no 7º ano, né, atividades que evidenciem também aqueles conhecimentos cognitivos. No 8º ano, nós temos a leitura de uma forma mais autônoma, né, de textos de gêneros variados. Então, é preciso participar de discussões de temas controversos que sejam o seu interesse, de interesse do estudante, né, e tenham relevância social, investigar problemas de relevância social e compreendê-los e tomar uma posição em discussões a respeito, sustentar posições que prevêem a apresentação de argumentos que fundamentam a posição defendida, refutar posição oposta à defendida no texto, demonstrando o tratamento ético inerente à prática de convívio social. Muito relevante essa habilidade também. E o objeto de conhecimento são as estratégias de leitura, apreciação e réplica. E os processos cognitivos para atingir essa possibilidade de leitura pode ser também da participação, investigação e sustentação, né, de opiniões fundamentadas em movimentos argumentativos, né? Para o 9º ano, nós temos a habilidade de analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, por exemplo, em textos de diferentes gêneros, né? Aqui comporta muito o gênero meme, né? Que usa muito desses efeitos de sentido
com as imagens em movimento ou imagens estáticas, né, provocando sempre essa ideia do humor, da ironia. Aí é preciso, nos indicadores de aprendizagem, né, observar a leitura e interpretação de textos, de gêneros textuais, em que há o emprego de figuras de linguagem, compreender e analisar essas figuras de linguagem, evidenciar mecanismos de reconstrução do texto e de seus sentidos. Há, então, também analisar os efeitos de sentido produzidos pelo uso de figuras de linguagem, sempre observando, então, essa progressão dos processos cognitivos, né, que podem partir do menor para o maior, ou de um elementar para o mais complexo, como compreender, ler, para depois chegar à análise, tá bom? Então, nós temos aqui todo esse conjunto, né, de movimentos sobre essa questão da habilidade essencial e dos indicadores, para que vocês, professores, sempre tenham esse olhar, né, de fazer esse levantamento, observando, então, esses recursos que o Aprender Sempre nos traz, que o próprio currículo paulista também já nos informa, não é? Então, é muito importante. Aí, nós selecionamos, né, alguns gêneros predominantes do sexto ano, que é o poema multissemiótico, que se insere no campo de atuação artístico-literário. Obviamente que para chegar à produção de um poema multissemiótico, tendo aí por base, por exemplo, um concretismo, né, as poesias concretas, que também trabalham não só com a questão do uso de palavras, mas também pode ser símbolos e algum movimento, né, que pode trazer ali nesses poemas multissemióticos, percebemos que o campo de atuação das práticas de estudo e de pesquisa são fundamentais. Então, nem todos esses gêneros que aqui irei falar, eles se encaixam em mais de um campo de atuação, tá bom? Então, o campo de atuação das práticas de estudo está em todos esses gêneros, porque para eu chegar a uma resenha, a um debate, a um meme, requer muitas pesquisas, né? Então, esse campo de atuação é bastante amplo. Quando falamos em campo de atuação da vida pública, é aqueles que usam muito mais da questão da exposição, da oralidade, dos posicionamentos críticos, né, que são verbalizados, como o debate também, e o próprio meme, né, que também aparece nas redes sociais, também nos campos jornalísticos e midiáticos. Nós podemos perceber também que a resenha, o debate e o próprio meme pode estar também sendo veiculado, né, em jornais e revistas eletrônicas ou impressas também. Então, é muito importante toda essa relação, né, dos campos de atuação com os gêneros para dar mais sentido à produção que os estudantes terão de fazer ao final do conjunto dessas 8 aulas propostas pelo Aprender Sempre, tá bom? Então, observando aqui, nós estamos caminhando para fazer um estudo de como se constrói, a partir do texto, né, o sentido é construído. E é muito interessante essa metáfora, né, que foi abordada por Koch, ou Ingdori Koch, em seu livro de 2000, está lá nas referências, tá bom? Olha que imagem interessante. Nós temos aqui, acima da superfície, né, desse iceberg, né, aquilo que é chamado apenas como aquilo que está explícito, né, aquilo que eu consigo ver no texto. Então, para que eu possa me aprofundar nos implícitos, é preciso, então, mergulhar, né, aqui no caso, e ir para essa área imensa, com muitas possibilidades de compreensão. E vamos ver aqui o que o Ingdori nos fala. Para alcançar as profundezas do implícito e dele extrair um sentido, faz-se necessário o recurso a vários sistemas de conhecimento e a ativação dos processos e estratégias cognitivas e interacionais. A construção de um e não o sentido, em consonância com o contexto entre os leitores, decorre de uma manifestação verbal coerente, quer dizer, um jogo de linguagem que nos levam a identificar
um texto como sendo realmente um texto, né? Então, que tenha coesão e coerência. Aqui é interessante nós observarmos que os sistemas de conhecimento, né, já foram abordados, amplamente abordados em formações anteriores, mas vale destacar que, de certa forma, o texto é constituído de sentidos diversos, tendo por base as experiências leitoras entre um falante ou ouvinte, que trocam significados a partir de uma situação comunicativa. Na interação autor, texto, leitor, há uma construção de sentidos decorrente da interação com o texto e os sujeitos envolvidos, que são o autor e o leitor, por exemplo. Para isso, é preciso, professores, considerar o conhecimento de mundo do leitor, que extrapola o conhecimento linguístico. Em razão disso, o estudante precisa mergulhar naquele iceberg que nós mostramos para desvendar os mistérios dos implícitos por meio das pistas deixadas pelo autor. Por isso, quanto maior o contato dos estudantes com gêneros textuais, maiores as possibilidades deles perceberem a relevância desses textos para a vida cotidiana e, nesse sentido, gostar de leitura. Portanto, a leitura praticada no ambiente escolar propicia ao estudante uma realização ativa de compreensão e interpretação do texto a partir de seus objetivos e de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre a linguagem, e por aí vai. Por isso que as pesquisas, né? Por isso que também aquelas perguntas provocadoras que ativam os conhecimentos prévios dos estudantes. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não seria possível a proficiência. Assim, o uso desses procedimentos possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas pelo leitor, tá bom? Então, nós vamos aqui encaminhando. Essa leitura fica para vocês poderem depois com mais calma, já que nós temos várias outras formações que também já abordam, né, sobre os sistemas de conhecimento e os tipos de estratégias que são realizadas pelos leitores de modo natural. Aqui nós vamos encaminhando aqui para o que Isabel Soler nos fala sobre a leitura e a compreensão da construção de sentidos, né? Então, de acordo com a Soler, é um processo psicológico que indica o entendimento de significado de algo, né? Essa compreensão leitora, tá? E aí, então, a leitura crítica, ela não significa necessariamente que o que se pretende desenvolver nos estudantes, né? Essa leitura crítica não significa aquele crítico que tudo que olha e vê faz aqui críticas, no caso, não construtivas, né? Então, o que o estudante precisa aprender é o que é ser crítico, né? Um leitor crítico. O que eu posso olhar ali naquele texto e dali extrair aquilo que pode ser melhorado ou aquilo que me faz ser outra pessoa a partir daquela leitura, né? Então, é preciso, professores, ter esse antes, durante e depois, o que nós vamos aqui tentar provar para vocês, né? Depois, mais para frente, com relação às atividades propostas no Aprender Sempre, tá? Como é que o Aprender Sempre também trabalha com esses movimentos, né, que são aqui apontados por Soler. No caso do Aprender Sempre, nós temos o iniciando, né? Nós temos depois o desenvolvendo e o finalizando. Então, é praticamente esses movimentos que estão aqui. Primeiro é preciso motivar, depois os objetivos da leitura, sempre é importante falar,
Aí os estudantes vão fazendo as previsões sobre o texto a partir de olhar, desde a fonte até mesmo o título, né? A construção estrutural do gênero apresentado a eles. As perguntas dos estudantes vão fazendo o levantamento das hipóteses, por isso que precisam ser orientadas. No durante a leitura, o resumo, o esclarecimento a respeito do texto, as previsões que também são feitas pelos estudantes. Para finalizar, é possível que eles possam, no final, identificar a ideia principal, elaborar resumos, formular respostas, né, socializando essas respostas e por aí vai. Então, existe esse quadro, né, que foi tirado também da obra, adaptado, né, da obra de Solé, quando se diz que a leitura para a compreensão existem algumas estratégias, que é a ativação dos conhecimentos prévios, como é que se faz essa ativação dos conhecimentos prévios, a questão da motivação, como é que o professor pode motivar, né, para que se direcione ou para que o estudante possa efetivamente gostar da leitura, né? Então, muitas dinâmicas, potencializações de possibilidades, né, de levar o estudante à biblioteca, se houver na escola, acessar também a internet, né, são pontos importantes mais modernos. Então, é preciso também evidenciar sempre o objetivo da leitura, por que eles vão ler aquele livro, escolhas, muitas vezes, deles mesmos, né? Atualizar os conhecimentos prévios, ajuda a formular essas hipóteses, aquilo que nós já falamos, né? Então, durante também essa questão das estratégias, a exposição das expectativas, elaboração de perguntas, a formulação de previsões, checagem das hipóteses, se podem ser confirmadas ou refutadas, a identificação das pistas, o conhecimentos prévios, a constatação do tema, elaboração das dúvidas. No depois, sempre tem essa ideia, né, do resumo, da formulação de respostas, discussões acerca do que foi percorrido desde o início da sequência de atividades, por exemplo. Aqui, professores, nós temos um breve momento, né, que será também, além da apresentação das possibilidades, haverá aqui um questionamento para que vocês possam, professores, fazer aí algumas reflexões. Por isso, eu rapidamente peço que vocês pausem o vídeo para que possam, então, ouvir, né, aquilo que será colocado, porque em seguida eu terei que apresentar uma resposta, entre aspas, né, dessa questão reflexiva que será apresentada aqui para vocês, tá bom? Então, vamos à pergunta? Então, aqui nós estamos apresentando, né, essa possibilidade do planejamento, mas antes vamos refletir. De que maneira o processamento textual, aquilo que nós já mostramos aqui, pegando Guidori Koch e Isabel Solé, e as estratégias de leitura de Solé, que podem ser realizados pelos estudantes, né, esse processamento textual e essas estratégias de leituras, podem contribuir para a construção de sentidos em suas práticas leitoras, né? Então, é importante que nós possamos aí, com esse olhar, já fazer algumas reflexões que, em seguida, eu terei aqui que fazer a retomada dessa reflexão, né? E para retomar essa reflexão, como sabemos, a leitura é uma atividade em que o leitor atua como produtor de sentido e, para isso, ele faz uso de estratégias de seleção, antecipação, inferência, verificação, com a finalidade de processar, criticar, aceitar ou não o que foi proposto em cada gênero textual lido, de modo a produzir sentidos e significado ao longo da leitura. Portanto, apropriar-se dos elementos que constituem o sistema de produção textual, né, como nós já vimos anteriormente, o linguístico, o enciclopédico, o socio-interacional, bem como conhecer as estratégias leitoras, aquelas cognitivas, socio-interacionais e textuais, podem auxiliar na elaboração de atividades eficientes, dando enfoque aos aspectos relativos às inferências, às hipóteses que foram levantadas pelos estudantes durante o processamento textual. Além disso, quanto mais permitirmos que os estudantes acessem a leitura de modo geral, estaremos contribuindo para a ampliação dos conhecimentos cognitivos
e de mundo que eles já têm, tornando-os mais críticos e conscientes de seus direitos e deveres como cidadãos, tá bom? Então, estamos aqui apresentando essa proposta. Neste encaminhamento, já começamos aqui a ter um olhar para as questões da habilidade e das proposições das aulas do Aprender Sempre, observando, então, esse volume 2, né, para que nós possamos, então, dar encaminhamento para as análises das aulas. Aqui nós vamos pegar a habilidade, que é ler de forma autônoma os textos, né, de gêneros textuais variados, olhando essa aula aqui entre arte e artistas. Vamos ver aqui, então, o que nós podemos apresentar. Há alguns questionamentos, né, há um direcionamento aqui, e eles são muito voltados para a questão dos levantamento dos conhecimentos prévios, porque pergunta-se o que o estudante sabe, né, sobre a arte, e se ela representa a beleza, então, para algumas pessoas, a arte representa a beleza, para outras, a criatividade. E para você, o que você entende por arte, né? Então, é uma resposta livre. Com a ajuda de um dicionário físico ou online, verifique o que é a palavra arte. Então, agora ele vai fazer ali uma relação do que ele achava sobre arte, né? E agora ele vai ver o sentido denotativo, né? Aquilo que está no dicionário, e vai fazer aí, então, uma reflexão sobre o que é sobre arte, né, nesse sentido, e vale todas as respostas dadas por eles também, ainda sobre essas inferências que eles fazem sobre o que é arte. Depois eles vão comparar o registro, né, da opinião inicial dele com a definição do dicionário. Então, é um elemento muito importante, é um movimento, né, muito importante de reflexão, onde os estudantes começam a verificar nessas possibilidades. Estamos, então, segundo Soler, nessa ideia, nesse movimento do antes, né? Vamos aqui preparando os estudantes para que eles realmente possam entrar e ali analisar outras questões dessa aula. E aí, então, houve aqui a compreensão dos objetivos da aula. Os objetivos são refletir sobre o conceito de arte, os elementos que ele engloba, iniciar o processo de tecer relações entre a atualidade e os eventos já ocorridos e estimular o processo de pesquisa e autonomia acerca de situações da relevância social. E aqui, então, já há um levantamento de hipóteses, né? A ativação dos conhecimentos prévios e direcionando, então, para essa motivação para esta aula. Neste momento, nós temos aqui, na história da humanidade, passou por diversas transformações. A arte foi um desses elementos que se ressignificou ao longo do tempo. Você se recorda de algum artista clássico? Qual? E na atualidade, qual artista cujo trabalho você acompanha? O que faz você gostar da produção dessa pessoa? Então, aqui estão sendo encaminhados também para que se possa fazer reflexões acerca daquilo que é, né, organizado no mundo atual. Então, a turma aqui, ela é organizada para que haja uma atuação colaborativa, pois cada grupo terá de pesquisar em meios digitais ou impressos sobre variadas manifestações artísticas, visuais, como desenho, pintura, escultura, ou então obras literárias, como drama, poesia, de modo a evidenciar os tipos de linguagem e suas manifestações nas obras escolhidas, a exposição do grupo em relação à manifestação artística, os relatos de pesquisas, e aí então nós temos aqui também ainda a continuidade do durante, onde essas pesquisas elas são evidenciadas, tá bom? As reflexões acerca dos usos da linguagem é necessária, a exposição das impressões do grupo, as sínteses que eles terão que fazer para apresentar as suas pesquisas, né? Então é bem relevante. Aí vocês vão ter aqui no final, essa aula, ela exatamente não tem uma atividade finalizadora, mas lá no finalizando, orienta os professores para a sistematização oralmente ou por escrito, né, das discussões relativas, e aí vão posicionar-se acerca da visão do mundo, relacionar os movimentos artísticos, e aí o depois é uma discussão
acerca dos caminhos percorridos, a checagem das hipóteses, a síntese de compreensão de leitura, acerca do entendimento do que é arte. Então, aqui nós sistematizamos, eu não vou ler porque são os mesmos movimentos que já foram lidos aqui desta aula 1, tá bom? Mas a gente percebe que esse movimento está também sendo realizado. O professor pode também seguir, né, esses procedimentos para poder aí, então, aprofundar a leitura e a compreensão, pensando nessa construção de sentidos. Aqui na aula 4, é a habilidade de analisar os efeitos de sentido provocados também pelo uso de figuras de linguagem. Nós temos aqui, então, as tirinhas, né? E aí, por que as tirinhas têm esse título? A aula 4 tem esse título, As Tirinhas Querem Causar. É também levado como objetivos da aula conhecer as marcas de expressividade causadas pelas figuras de linguagem presentes no gênero textual, identificar as formas de crítica. É preciso também pesquisar sobre Carlos Ruas, que é o quadrinista paulista, né, que ficou famoso pelos seus webcomics. Então, explorar o quanto mais vocês puderem explorar em sala de aula, né, isso está nessa ideia do antes, que depois, no final, eu sistematizo, aí eu vou ler, então, esse processo do antes, durante e depois, tá bom? Aqui fica o registro apenas. Nós temos aqui, então, uma tirinha, estudando com tirinhas, aí o estudante precisa olhar os elementos multissemióticos e os elementos verbais, que no caso aqui estão, de certa maneira, sendo construídas, né? E aí a ideia do engraçado, do humor, é porque depois de tanto trabalho ele joga essas pedras, né, em um buraco e elas retomam e caem sobre eles de novo, né? Então aqui é uma ideia de uma sátira, né, de um sentido mais figurativo que devem ser explorados também em sala de aula, tá bom? Então, é preciso olhar para esses recursos expressivos, né, que existem aí uma ironia nessa tirinha, justificar essa resposta, qual a situação retratada no enredo, a partir do conflito apresentado na tirinha, é possível inferir que o autor nos apresenta aí uma crítica. A conotação dessa tirinha está apresentada pela forma como o cartunista mostra. Neste caso aqui, a tirinha não tem o elemento verbal, né? Estamos apenas vendo aqui os elementos multissemióticos e os não verbais, né? Que podem dar a ideia de que a pessoa não gosta desse vegetal, e aí quando se mostra para ele um doce, né? Aí então parece que ele se encanta, né, por esse doce. Então, houve essa leitura, houve a identificação da ironia, as inferências foram levantadas pelos estudantes, sempre motivadas por meio de perguntas, a identificação da figura de linguagem, que no caso aqui é uma metáfora, né, e há uma atividade que faz com que os estudantes façam aqui a finalização, né, que é o depois, que é uma retextualização da tirinha. Estavam sem os recursos da linguagem verbal, como vocês viram, as reflexões acerca dos usos das palavras, eles precisam, então, preencher esses balões, né, de modo a dar aquela dinâmica da própria tirinha que estava sem o verbal, né? E aí, então, privilegiar o uso dessas figuras de linguagem na criação textual é de extrema importância também para que o estudante possa depois criar as suas próprias tirinhas também. Então, aqui nós tivemos a compreensão, né, no antes, a compreensão dos objetivos, as reflexões sobre o processo criativo das tirinhas, as pesquisas sobre os cartunistas. No durante, a gente teve a retomada das figuras de linguagem, a leitura das duas tirinhas. Depois nós tivemos também as inferências que foram ali levantadas ao conflito da narrativa, o posicionamento do autor, a identificação da figura de linguagem predominante. No final, foram feitas retextualizações, reflexões acerca do uso de palavras, né, com o fim de imprimir um sentido conotativo ao texto, privilegiar o uso de figuras de linguagem também na criação textual. Agora, professores, estamos iniciando aqui uma proposição de experiência de aprendizagem nesse terceiro momento, e é óbvio que nós poderíamos encaminhá-los para uma criação de tirinhas. O público-alvo pode ser, então, os alunos estudantes do 9º ano, dos anos finais. A proposta de criação de tirinhas com tentativas de temas variados, né, cujas histórias podem ser contadas
para anos iniciais, colocar o estudante como protagonista mesmo, né? E aí, então, ou uma leitura para os estudantes anos finais, do sexto, sétimo, oitavo ano. Então, é preciso incentivar o protagonismo dos estudantes para que eles possam, então, promover neles, né, o exercício da cidadania, quando eles fazem leitura para outras crianças, orientar os estudantes do nono ano para a elaboração de tirinhas que propiciem a participação do público-alvo infantil, sempre pensando nas narrativas, né, que devem ser ali próprias para a idade, propor a construção de sentidos das historinhas de maneira a relacioná-las à imagem, às palavras, todos aqueles elementos que foram estudados durante esta aula e outras aulas anteriores. Para a criação dessas tirinhas, é necessário que os estudantes também façam as suas pesquisas, selecionem o tema, também é necessário que usem recursos tecnológicos, se não, vai mesmo pelo desenho, né? Mas se puder assistir algumas tirinhas que estão aí em vídeos, como os quadrinhos da Mônica, aqui embaixo a gente tem o direcionamento que vocês podem dar, um deles é Chico Bento, arroz, feijão e ovo frito, que é dublado. Podemos fazer alguns conhecimentos prévios, levantamentos, se eles já produziram alguma tirinha, onde podem encontrar as tirinhas, né, das fontes para a produção das narrativas deles. Você acha fácil, difícil esse gênero? Quais são os recursos visuais ou não visuais que eles vão selecionar para as histórias deles? A narrativa atende à expectativa dos leitores? Qual é a faixa etária dos leitores? Quais temas eles acreditam que despertariam interesse no público-alvo? O enfoque dado à narrativa é o humor? É o suspense? Ou os medos das crianças, por exemplo? Aí vai escolher esse direcionamento, né, das tirinhas. E então, vamos aqui olhar o antes, o durante e o depois. O antes, momento de apresentação dos objetivos, do levantamento dos conhecimentos prévios, ou durante essa exploração das relações e dificuldades que os estudantes têm para a leitura e produção das suas próprias tirinhas, sempre por meio de rubricas, de roteiros, né, que podem direcionar a construção de sentidos das narrativas, além de organizar um resumo das ideias, também das narrativas selecionadas e o planejamento das práticas leitoras, e depois a criação de tirinhas para verificar os seus estudantes as hipóteses e os possíveis posicionamentos e reações dos leitores, fazer um fechamento, uma avaliação e uma autoavaliação desse projeto. Então, professores, o que vimos nessa formação, nós rapidamente, porque o tempo é curto, né, oportunizamos reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes. Apresentamos também possibilidades desse planejamento com foco nas produções de construção de sentidos, ali estudando teorias de Ingdori Koch e Isabel Soler. Propusemos experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais oferecidos na sequência de atividades 1, para ver se há possibilidade de serem discutidas durante o planejamento na TPC da escola. Os desdobramentos, né, é sempre pedido para que vocês assistam aos vídeos de etapa e também os de anos séries, né, desse volume, no caso, específico da SA1 do volume 2, anotem o que vocês acham de importante no diário de bordo, depois refletir e trocar essas experiências com seus pares, né, sempre pensando na compreensão das possibilidades de aprendizagem, do aprender sempre. No terceiro momento, vocês podem discutir com professores de maneira que possam verificar se esses conceitos são importantes e trazem alguma profundidade para suas práticas em sala de aula. E o quarto momento, essa elaboração do planejamento na TPC sobre esses aspectos teóricos e essa indicação, né, de aprendizagem, de experiência de aprendizagem para ser usada também em sala de aula. Professores, contamos com, no caso, a avaliação de vocês e, portanto, cliquem aqui, né, ou tirem aqui o link para que vocês possam avaliar, ou então aqui direcionar o celular para o QR Code e fazer aí a avaliação da apresentação de hoje. Ficam aqui as referências para que vocês possam tê-las no vídeo. Vou aqui me despedindo e, como sempre faço, agradecendo a brilhante participação dos intérpretes de Libras.
também aos operadores e aos produtores, né, e também pedagógicos, que fazem com que esse vídeo seja potencialmente apresentado a vocês. Então, aqui eu me despeço, até um próximo encontro e obrigada.